Nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre exercício. Nós vamos falar sobre exercitar a felicidade. Porque, na verdade, como você e todos nós sabemos, nós não construímos felicidade na dependência de quem quer que seja, a não ser através do nosso exercício. Todas as nossas faculdades, aliás, todas as nossas virtudes, tudo que está inserido na criatura, essas virtudes, essas faculdades, esses potenciais do espírito vão crescendo à medida dos nossos exercícios, à medida que nós vamos fazendo em caráter repetitivo, nós vamos praticando e eles vão se consolidando. A nossa escalada evolutiva mostra isso, onde nós nos encontramos hoje, em relação à questão quando estávamos na condição de espíritos ainda e o próprio planeta que nos abrigava como primitivo. Foi através do exercício que nós estamos aonde estamos. E por conta dele, nós já estamos galgando mais um degrau na escala evolutiva, quando já estamos em vias de adentrar, por que não dizer, nós já adentramos a condição de espíritos em regeneração, que, evidentemente, a condição da regenerativa não vai excluir do planeta as questões ainda da ignorância. A ignorância, o mal ou a ignorância ainda continua prevalecendo, até que um dia nós cheguemos à condição de espíritos em mundos divinos, porque em mundos felizes, conforme a escala espírita no livro dos Espíritos, nós ainda encontramos o bem predominando sobre o mal. Se o bem predomina sobre o mal, ainda existe uma certa parcela de ignorância, de desconhecimento, que é exatamente a condição do mal. Então, para que nós possamos ir exercitando, nós trouxemos na noite de hoje este último livro, nosso último livro da nossa psicografia, que é o Filhos Pródigos, e ele tem muito a ver com o assunto que nós estamos trazendo, porque através da experiência de uma criatura, nós podemos ver o quanto nós podemos abrir mão de um caminho de construção, de felicidade, de realizações, por questões de orgulho, por questões de egoísmo, por questões de vaidade, etc., e colocarmos tudo a perder. Vale a pena porque essa obra, você levando hoje, nós temos uma quantidade limitada, nós vamos auxiliar o centro. Estamos em vias de lançamento de mais um livro, que é o Jogo da Vida. O Jogo da Vida nós não temos ainda disponível hoje. Ele trata de casos de dependência comportamental. A história se passa em Las Vegas. O Filhos Pródigos, a história se passa aqui no sul da Flórida. E o Jogo da Vida em Las Vegas, mostrando a condição do problema do vício no jogo, na condição que o espírito se encontra desencarnado. É uma história ao contrário. Ele está desencarnado, então ele já sai do planeta com a dependência e começa a história dele na dimensão espiritual para se desdobrar no processo reencarnatório. E temos aí à sua disposição também outros 3 títulos em inglês. Os livros da nossa psicografia estão sendo gradativamente traduzidos e também todos eles, a renda é para o BSS. Então, como o Natal está se aproximando, etc., a gente já pode exercitar a felicidade botando a mão no bolso, não é verdade? O bolso é a parte mais sensível do ser humano, como nós sabemos, mas a gente precisa exercitar um pouco, né? Pelo menos para ajudar o centro espírita. Interessante quando a gente fala a respeito de felicidade e exercício, verifique, pense, note se você não tem encontrado pessoas insatisfeitas nas ruas, no trânsito ou em reuniões sociais. Né? Principalmente no trânsito. Quem precisa ir a Miami todos os dias e voltar, Deus é Pai. Ontem eu experienciei, né, no horário de rush, e o meu compromisso
Era às 10h30 da manhã, eu saí com 1h30 de antecedência e cheguei 45 minutos atrasado. Né? E percebi que o Senhor me exercitava na paciência, né? Porque eu fiquei muito feliz durante todo esse período. Na verdade, mas é uma situação que acontece sim. Por quê? Nós fizemos, para entendermos um pouco, nós trouxemos a classificação, claro que ela não é definitiva, né? Mas é apenas uma classificação, é apenas uma proposta, a classificação das pessoas em 3 tipos. E, evidentemente, nós temos certeza que aqui ninguém se enquadra. O primeiro é o insatisfeito crônico, ou seja, crônico porque já é o problema da doença instaurada de longo prazo. É o sujeito que é a condição da nuvem que vai ambulante, né? A nuvem vai sobre ele, é a condição de vida do indivíduo. Outra condição é o insatisfeito periódico. E, sem sombra de dúvida, não encontramos só pessoas insatisfeitas na vida, encontramos também pessoas satisfeitas. Claro que o processo de satisfação não é uma alegria em tempo integral para espíritos que estão em evolução, não é verdade? Tal seria se fosse, mas não é um processo definitivo, porém, já em exercício. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, começando pelo crônico, esperando que você não se enquadre. O insatisfeito crônico é mais ou menos isto aí e tem algumas características a respeito dele. Estas são algumas das características. Não sente satisfação nos pequenos prazeres da vida, é uma delas. A outra é arrastam-se entre um compromisso e outro. Mais uma vivem perdendo momentos de felicidade e de satisfação. Não terminou aí. Não tentam realizar mudanças, né? Ou seja, o comodismo é imperante. Sempre foi feito assim, para que vai mudar agora, não é verdade? Então, é uma situação de rotina. Outra situação é ridicularizam, inclusive, qualquer informação, conselho ou teoria a respeito. Esperamos que, com sinceridade, que você não esteja enquadrado ou enquadrada em nenhuma delas. Porque se estiver, está enfermo em estágio crônico. Porque isso é enfermidade. Não é uma realidade? Ela é uma enfermidade ainda por vezes não somatizada. A gente vai falar daqui a pouco a respeito disso. Vamos para os periódicos. Os periódicos são dificuldades financeiras. Veja que isso é por um período. Não é já o crônico, é um período. Todos nós podemos passar. Não é verdade? Todos nós podemos passar por um período de insatisfação. Isto é normal, é natural, faz parte da nossa vida. Como espíritos em progresso, faz parte da vida. Que ninguém se desespere. Todos nós podemos passar, não necessariamente por dificuldade financeira, mas atritos nos relacionamentos familiares. Isso são situações normais, até porque nós somos iguais. Mesmo nas famílias onde os espíritos estão já há muito tempo, se relacionam há muito tempo, não significa que as escolhas e os gostos sejam os mesmos. As pessoas têm as suas personalidades, etc. É que no cômputo geral a coisa fica mais associada, mas não que nós estejamos em igualdade. Nós somos, a nossa igualdade é perante a divindade como a filiação. Porém, em relação a cada um de nós, nós somos semelhantes. Cada criatura é uma individualidade e está, conforme Emmanuel diz no livro Leis de Amor, no melhor lugar, no melhor momento, onde ele possa ser, cada um de nós, mais útil e melhor. Ou seja, você é, eu, nós somos insubstituíveis. O contrário foi muito colocado em versões capitalistas, de que ninguém é insubstituível. Não. Cada criatura colocada neste planeta no momento atual é insubstituível. Basta verificar o seguinte:
do jeito que você faz, seja o que for, só você faz. Não é verdade? Seu colega, seu amigo, seu irmão, seu parente pode fazer a rigor, né? No desenho pode fazer melhor. Não, ele vai fazer diferente. Do jeito que você faz, só você faz. E se nós não fôssemos importantes para o momento atual do planeta, a gente já teria desencarnado. Ou nem reencarnado teria, não é? Porque a sabedoria divina sabe muito bem, melhor aonde nós podemos estar localizados para que a nossa localização ofereça oportunidades de exercitar as nossas qualidades. Por isso a necessidade de nos valorizarmos. Nada de alto-baixa estima. Se isso está acontecendo, nós precisamos procurar terapias adequadas, além da terapia espiritual. Problemas profissionais e sociais. Veja que são situações que nós podemos passar. Perdas materiais, perdas emocionais, baixa autoestima, sentimentos de culpa. Isso é um grande problema, mesmo sendo periódico. Por que é um grande problema? Porque todo indivíduo que vive esta relação, ele está no passado. A mente do indivíduo, a energia do indivíduo está no passado. Culpa é vivenciar situações do passado, com um problema bastante acrescido de que a nossa experiência atual julga o momento onde nós não tínhamos esta experiência. Então significa que nós seremos cruéis conosco. Porque a experiência atual, se nós tivéssemos naquele período, nós não teríamos feito a coisa de maneira que fizemos. Simples assim. Então, aconteceu o fato, ele é aprendizado, ele é alicerce para que nós façamos, a partir de determinado momento, diferente. Né? Para que nós não fiquemos gastando energia e vivenciando a realidade do passado. E a criatura vive no passado mesmo. Basta pegar qualquer processo obsessivo que nós vamos encontrar, sejam eles os mais longos, os mais curtos, nós vamos encontrar o indivíduo vivendo aquela realidade. E tem casos, às vezes, que chegam, segundo André Luiz nos traz nas suas obras, a 1000 anos. Vai ter vontade de obsidiar lá no umbral, não é verdade? Porque 1000 anos o indivíduo ele vive a realidade de 1 milênio atrás. Um grande pesquisador que merece ser estudado chama-se Hermínio Corrêa de Miranda, e uma das grandes obras dele, entre várias delas, que são a respeito de casos tratados, né, terapias aplicadas no grupo de trabalho dele, uma das grandes obras é Diálogo com as Sombras, que ele faz, para cada capítulo é de fato um tratado de desobsessão. Vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado. Então, cuidado com esses aspectos de culpa, de carregar fardos de situações, então, que teriam sido resolvidos se fosse com a nossa experiência atual. Mágoas, esse é outro inimigo terrível, porque se estendemos os aspectos da mágoa, ela vai ser somatizada. Ok? Ela vai se somatizar. Cuidado, porque é a mesma coisa que ter um vazamento, né, na torneira que fica gotejando. É a rigor insignificante, mas a conta no final do mês vai aparecer de forma diferente. Então, cuidado. Mágoa é exatamente a gota. É o gotejamento. Se livre disso. Quebrando estruturas. E é a recomendação de Jesus. Se eu sou ofendido, diz ele, ore por aquele que te calunia e te persegue. Se eu sou o ofensor, eu oro por aquele que eu caluniei ou persegui. Com a seguinte situação:
Ah, mas eu fui lá e pedi perdão, ele não me perdoou. Passou a ser problema de quem? Não é mais o seu problema. Porque se a tua atitude, a tua intenção é exatamente de quebrar, de cortar, de eliminar esta tensão, o problema já não é mais seu. E se de repente nós não temos a possibilidade, porque de repente a pessoa desaparece de fato do nosso relacionamento, oremos pela criatura se somos os responsáveis. Se a responsabilidade está do outro lado, oremos pela criatura. Claro, não é uma situação utópica, fantasiosa. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar a respeito. Nós não vamos tratar aquela criatura, não é, que quebrou um contrato de confiança conosco, ou qualquer coisa do gênero, com o mesmo sentimento de um amigo, de uma criatura querida. Claro que não. Sejamos honestos. Porém, é não retribuir o mal com o mal. É quebrar, é cortar as estruturas, essas ligações energéticas, porque são ligações magnéticas que ficam se retroalimentando de veneno. Outro aspecto, rancores, né? Também classificado da mesma maneira, e aí por aí vai, etc, etc. A gente costuma dizer o seguinte, se você não se enquadrou em nada aqui, Deus errou no seu reencarne. Você devia estar parado lá para Júpiter, não é verdade? Tranquilo, etc., ou esbarrado no nosso lar, mas aqui você tem algum problema. Melhor você falar com a divindade. Não é? Dizer assim, Senhor, o que é isso? Olha onde é que o Senhor me colocou. Né? E a gente reclama, mas tem coisa pior, viu? Tem coisa pior. Porque, de repente, se a gente reclamar muito, vai reencarnar em planeta primitivo para ser missionário lá, tá? Vai ser missionário e missionária lá. Você vai ver como é delicioso, né, ser missionário em planeta primitivo. Dá para você imaginar? O pessoal ainda está com o TACAP na mão. Então, você imagina, se a coisa não está boa aqui, imagina para baixo. É melhor a gente focar para cima. Muito bem. Claro que tudo isso é o seguinte, falamos insatisfação periódica é fato comum e normal, né? A gente não pode carregar isso por muitos dias ou semanas. Por isso a necessidade de usar a inteligência para conosco. Quem é que pode fazer o melhor bem para nós ou nos fazer infeliz, não é? Senão nós mesmos. Claro que a gente dá uma terceirizadinha, não é verdade? É o marido, é a esposa, é o filho, é o chefe, é o trânsito, a gente dá uma terceirizada. E quando não encontra nada, antes de ser espírita era o demônio, depois que é espírita é o obsessor. Assim, para dar aquela calibrada, dá uma terceirizada. Mas na realidade é só adiamento de trabalho interior. Outro aspecto caso a gente mantenha o comportamento, a gente acaba se tornando um insatisfeito crônico. E aí somatiza sim. Vai para o físico. E a ciência já sabe que o hipotálamo, por intermédio do sistema nervoso autônomo, possibilita o fenômeno conhecido como somatização, ou seja, repercussão orgânica dos estados emocionais. Que o câncer aparece por quê? Na grande maioria dos casos. Diz Emmanuel, nesse livro já citado, Leis de Amor, o seguinte, que a mente é capaz de produzir, na organização fisiológica, mais danos, leia-se, doenças, enfermidades, do que qualquer vírus ou bactéria existente. Você tem medo de vírus? Vírus ou bactéria existente. Quando a gente tem assim, aquele sentimento que poderia ter feito mais, ou poderia ter feito melhor, a gente fez. Você faz dentro do possível. Não é porque, quem ouviu a pergunta dele, a gente tem esse sentimento que poderia fazer mais, ter feito mais e não fez. A gente tem que fazer dentro do possível e ter a consciência tranquila. E fazer uma coisa, ter regularidade no que se está fazendo. Esse é o truque. Se é que tem algum, né? Ter regularidade.
Tudo aquilo que nós temos regularidade, que nós temos disciplina, nós estamos exercitando. Que essa é a proposta em relação à felicidade. Obviamente, dando continuidade, tudo isso funciona no problema emocional. Então, vai trazer desarmonia para o corpo e, evidentemente, para o espírito. Aí começam aquelas coisas que nós vamos aos médicos, fazemos todos os exames possíveis e imagináveis e o indivíduo não encontra o problema, mas a gente tem a dor muscular. Nós temos a dor de cabeça, nas articulações, insônia, depressão e diversos outros distúrbios. E aí o cidadão faz um check-up, vira a gente do avesso e diz assim: você não tem nada. Não tem manifesto ainda no corpo, mas já está no perispírito, e essa energia que está acumulada, se refletindo no corpo, em alguns desses aspectos ou outros, ainda não está, o corpo físico ainda não está definitivamente vincado. Se nada for feito, vai acabar sendo transferido para o corpo físico. É uma questão de tempo. Ah, mas eu tenho uma genética que é uma loucura. Ok, não se preocupe com relação à genética. Nós já ouvimos alguma colocação desse tipo. Meu vovô fumou a vida inteira e tomou a sua cachaça na hora do almoço, na hora do jantar, e morreu com 100 anos de idade. Bom, parabéns para o vovô, que morreu com 100 anos de idade. Não é fantástico? Fumava que nem numa chaminé e tomava lá a sua cachaça e morreu com 100 anos de idade. Ah, poderia ter vivido até os 110. Pode ser que também não tivesse vivido até os 110, porque não morrer, a pessoa diz assim: a vovô morreu de repente com 100 anos. Ninguém morre de repente com 100 anos, né? Com 100 anos você morre porque a bateria já foi, negou. Não é de repente. Né? Então, aquela história. Fato é que ótimo. Era herdeiro de uma genética fantástica. Parabéns. Mas tem um detalhe. A vida não se resume numa existência. Numa outra que a gente tenha uma genética mais ou menos, o corpo espiritual, perispírito, aliás, tem 48 denominações ao redor do mundo, desde a mais alta antiguidade. Tem 48 denominações, tem de tudo. O corpo perispiritual ou perispírito está vincado com os aspectos, e se a gente topar uma família cuja genética não seja a mesma, pronto. O sujeito era tão bom, mas está passando por isso. Ninguém passa por aquilo que não necessita. São construções, tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos desagradáveis, realizadas por nós ao longo do tempo. Pare para pensar. O que é para o espírito uma existência de 120 anos? Nada. A gente acha que as coisas não estão encadeadas, mas estão. Nós somos hoje o reflexo dos pensamentos de ontem e seremos amanhã exatamente o reflexo dos pensamentos de hoje. Por isso que vamos a Jesus há mais de 2000 anos. Ele virou-se para nós e disse: vigiai e orai. É ou não é um médico de almas? Dando um receituário que funciona. Vigia, ou seja, se conheça. Presta atenção em você e não no vizinho. Né? E ore para o fortalecimento adequado diante das nossas fragilidades, porque ele vai dizer a Pedro: o homem é mais frágil do que mau. E a nossa fragilidade está no desconhecimento de nós mesmos. E aí, porque isso tudo somos nós. Por isso que às vezes o facultativo não acha o problema. Porque a parte consciente é só a pontinha do iceberg, mas nós também temos o nosso subconsciente, o inconsciente dessa existência, e o inconsciente profundo, onde estão registrados
todos os aspectos, todas as experiências, todo o conhecimento da criatura, desde quando ele está ainda como princípio inteligente ou princípio espiritual. Está tudo aqui. Significa que tudo isto se fala em tempo integral. E, obviamente, situações de conflitos ocultos permanecem no inconsciente, destilando veneno dia após dia. Não é aquela história de que entuba e esquece. Não resolve. Situação não resolvida vai ficar lá dentro, é a mesma coisa que guardar lixo dentro de casa. Né? Você guarda lá no saco, aquilo lá vai fermentando, vai fermentando. Uma hora, quando aquilo abre, nego, você não aguenta ficar lá dentro, não é verdade? É a mesma coisa que guardar lixo dentro de casa. Ou resolve, ou está guardando lixo dentro de casa. São aspectos importantes para nós prestarmos atenção em quem? Em nós mesmos. Né? Não é resolver todo o problema, mas é, né, dar um segmento e tentar deixar a coisa o melhor possível. Porque a gente, como sabemos, somos corpo, mente e espírito. Qualquer parte em desequilíbrio afeta o todo. Querem ver uma coisa simples? Nós vamos para um almoço, né, e, de repente, damos uma exagerada. Seria interessante que a gente tivesse problema só no estômago, né? Mas o que acaba acontecendo? Afeta-nos de tal maneira que o dia seguinte, inclusive, pode estar comprometido. Não é verdade? Vai estar completamente comprometido. Porque tudo está interligado. Se fosse só uma situação, estava ótimo. Ah, eu exagerei demais, pegou o fígado. Bom, muito bem, mas é só o fígado? Não, não é só o fígado. O reflexo se dá em todo o corpo. Por isso, a necessidade de prestarmos atenção. Quando o sintoma surge, é porque o desequilíbrio já se instalou. Uma coisa, é André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Sinal Verde, que diz o seguinte: a dor é um aviso. Tipo, o bicho está pegando. Bem, literalmente é essa. Ela não surge por acaso. Ela é o sinal de que alguma coisa comportamental não vai bem. E se nós procurarmos conhecer, a gente encontra a resposta em nós mesmos. Olha um exemplo aqui. Estresse, por exemplo, demonstra pequena dedicação à qualidade de vida e pouco tempo dedicado a si mesmo. E é um bom desencarnante. Você quer desencarnar mais cedo, continue fazendo uso dele. Aliás, dá para adicionar um outro recurso muito bom. Seja mal-humorado ou mal-humorada, porque aí a gente morre mais cedo, mesmo com garantia. E se a pessoa com quem você convive é mal-humorado, é estressado ou mal-humorada, estressado, nós, como já pretendemos, né, trabalhar o Evangelho do Cristo no coração, se aproxime dela com muito carinho, com muito tato e diga para ela com todo o amor do mundo: você vai morrer mais cedo. Porque vai. Porque vai. Você só vai avisar do que vai acontecer. Vai. Cartas e Crônicas, Humberto de Campos Espírito, Chico Xavier, um médium, mensagem, Belarmino Bicas. Desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Quando você fica mal-humorado no trânsito, pense que você está desencarnando antes. Então liga o rádio, começa a cantar junto, olha para as pessoas, etc. Porque não vai mudar, não é verdade? Não vai mudar. Não é verdade, não vai mudar. Você só vai acabar tirando vida de você. Eu tive um problema em Orlando e o cidadão disse assim: para você voltar com o seu carro, vai ter que voltar a 50 milhas por hora no máximo. Foi uma coisa felicíssima. 4 horas no volante, caminhões dando luz atrás, né, querendo passar a criatura,
E eu podia apreciar tudo, porque as coisas eram possíveis, ver tudo passando, gente digitando lá no celular, eu olhando, né, os textos. Quase dava para ler junto quando o cara passava, porque a minha velocidade era uma velocidade ótima para quem queria relaxar. Não é? O que eu podia fazer? Ficar mal-humorado? Vou me envenenando durante 4 horas. Então, você faz o quê? Você joga o jogo. Porque tem certas situações que não dependem da gente, não é verdade? E aí você faz o quê? Ou se estressa, fica mal-humorado, mal-humorada, acaba complicando mais a situação. E quem é que colhe? Senão a própria criatura que está semeando. Então é procurar se harmonizar. Procurar dentro do possível. Vá dormir antes de fazer uma autoanálise e procurar a solução. E entendendo uma coisa: problema que não tem solução, solucionado está. Tá certo? Simples assim. Não tem solução. Já achou. Já achou a solução. Santo Agostinho, pergunta 900a, Livro dos Espíritos, diz o seguinte: faça como eu fazia todas as noites. Antes de dormir, eu fazia uma recapitulação, uma revisão no meu dia. E aquilo que eu havia dito para as pessoas ou feito, eu perguntava para mim mesmo, se elas houvessem dito para mim ou feito, como é que eu me sentiria? Fantástico. É uma autoanálise. Sendo feita, né, exatamente se coloca na posição da outra criatura. Ou a gente pode buscar, e deve, grupos de estudo e apoio. A casa aqui oferece em tempo integral terapias alternativas, tratamentos espirituais, nos é oferecido aqui em tempo integral. E, acima de tudo, evangelização. Tudo isso funciona se o indivíduo exercitar as propostas para viver em harmonia e em paz. Nós temos que exercitar. E aí, exercitando dentro do possível, nós podemos nos encaixar naqueles que são os de bem com a vida. Porque os de bem com a vida, o número, infelizmente, ainda é pequeno. Vivem, mas costumam viver em paz consigo mesmo. Não é? Tem coisa melhor? Dizer, fulano, como é que você está? Estou em paz. Não tem dinheiro que pague. Não tem coisas no mundo que paguem quando a criatura diz, eu estou em paz. Eu estou bem. Não existe tesouro maior para uma criatura que viva dentro do possível em paz, administrando o medo, porque tem gente que tem medo de sentir medo, tem medo da vida, tem medo das coisas, porque, claro, não confia em si mesmo. É necessário administrá-lo. Resignam-se, ou seja, aquilo que eu não posso mudar, eu vou ter que fazer o quê? Não é me acomodar. Resignação não é acomodação. É aprender com o problema. Se eu tenho um problema, eu tenho que administrá-lo. Por exemplo, se eu sou diabético e preciso usar insulina, eu administro. A minha vida não é a diabetes. A minha vida não pode ser a insulina e a diabetes. Faz parte da minha vida. Porém, muita gente transforma o problema na vida. E a vida aí, evidentemente, é infeliz. A criatura é infeliz. Se você é hipertenso, hipertensa, ok, você vai tomar uma medicação para esta situação, mas esta situação não pode tomar o ponto central da sua existência. Faz sentido? Ela faz parte da tua vida e é administrada. Então a resignação é, eu aprendo com isto e vou continuar fazendo o meu melhor. Ponto, acabou. Simples assim. Exercitam a paz, né? Que é questão de exercício. E a paz começa dentro do lar. Chegue em casa hoje diferente. Ah, mas eu moro sozinho, moro sozinha. Surpreenda os seus obsessores. Chegando diferente. Não é legal? Chegue em paz. Se conseguir, chegue em paz. É fantástico a gente chegar em paz no lar, que é o lugar mais importante que a gente tem na nossa vida. Não é a questão do edifício,
é aonde nós nos acolhemos. Ah, mas em casa, bota o evangelho no lar, que você vai ver que a tua casa muda a vibração, muda o material interior, transubstancia absolutamente tudo com o passar do tempo. Você vai ter satisfação, a gente tem que ter satisfação de chegar em casa. Não importa que tipo de casa é, nós temos que ter satisfação, porque nós vamos impregnar o ambiente. Quer ser feliz? Isso é exercício de felicidade. A gente impregna o ambiente onde nós vivemos. Se nós trabalhamos fora, nós podemos impregnar o ambiente onde nós vivemos, com paz. Não existe recurso outro que não seja senão o exercício de cada um de nós diante dessa situação, cuja condição é também de exercício, a exercitar a alegria, vivenciar o Evangelho dentro das possibilidades. Evangelho não é vivência de religião, é contato criatura-criador, que se dá aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, etc., procurando exatamente exercitar as questões do amor ao semelhante como a nós mesmos dentro da nossa possibilidade. Então é uma escolha que se faz, viver assim ou deste jeito. E a gente, como escolha que é, tem alguns aspectos para ser notado em relação às pessoas que são felizes e as diferenças daquelas pessoas que são infelizes. Alguns aspectos apenas. Os felizes são autorresponsáveis, os infelizes culpam os outros. Né? Os felizes sentem gratidão, as pessoas infelizes são donos da verdade. Os felizes perdoam, os infelizes guardam rancor. Veja como é uma questão, né, de se colocar numa lista ou na outra. Os felizes conversam sobre ideias, os infelizes fofocam. Não é verdade? Mas tem mais, viu? Os felizes querem que os outros vençam, os infelizes sentem inveja. Os felizes partilham informação, os infelizes escondem informações. Os felizes pensam positivo, os infelizes pensam negativo. E, obviamente, colhem o quê? Enfermidade. E aí reclamam de Deus. Não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso. Nada. Nada. A pergunta correta é: não sei o que eu estou fazendo comigo para merecer isso. Preciso saber o que eu estou fazendo para parar de merecer isso, para inverter o jogo. Simples assim, não é? A gente ou fica desse jeito ou fica do outro. É uma questão de escolha. Por isso que o Evangelho do Cristo, como dissemos, ele é roteiro de luz, ele é roteiro de iluminação, ele é metodologia educativa para o espírito. É tão educativo que ele não fica, né, Jesus, e no seu Evangelho, ele não fica remoendo o passado. Ele não fica vivenciando situações do passado. Ele estimula o para frente, daqui para frente. Esse é um exemplo muito significativo quando ele diz para a pobre da moça apanhada em adultério, cuja sociedade machista só apresentou a mulher, não é? Quando na realidade tinha que ser apresentado ambas as partes. Mas isso pouco importa, importa sim é o fator educativo. Vá e não erres mais. Ou seja, é daqui para frente. Porque o passado já foi. O futuro é subjetivo, então começa a fazer o exercício agora. Até porque, no final das contas, como a gente sabe, quem decide se deve ser feliz ou não é quem? Somos nós. E a vida, pessoal, é muito curta para nós não permitirmos que a felicidade faça parte, pelo menos durante, né, alguma parte na nossa existência. A vida é muito curta, passa muito rápido.
as coisas acontecem todas muito rápido. A gente lembrou até de uma historinha de Humberto de Campos, está no livro Cartas e Crônicas dele também, que ele fala de dois amigos, para a gente verificar o quanto que a vida é curta, o quanto as coisas passam rápido e o quanto a gente pode aproveitar os momentos que nós estamos aqui para vivermos melhor. Ele diz que as duas crianças eram de famílias vizinhas, mas havia tamanha identificação entre aquelas duas crianças que eram mais do que irmãos. E aí passaram a viver, né, todas as suas etapas de vida em conjunto. Foram na mesma escola, acabaram indo para as mesmas salas, a coisa foi evoluindo, eram extremamente amigos e adoravam, mas desde pequeninos adoravam jogar futebol. Não é o futebol americano, é o soccer, né? O nosso futebol comum. Adoravam as peladas, adoravam qualquer tipo de jogo. E foi passando o tempo, eram tão unidos que acabaram, inclusive, quando foram namorar, acabaram conhecendo gêmeas. Tamanha era a proximidade dos dois. E todo o tempo que podiam jogavam futebol. Até que um deles, um dia, tomou contato com a doutrina espírita. Tomou contato com a doutrina espírita e, óbvio, logo no começo, a gente quer, às vezes, né, recebe aquele manancial todo de informação, se empolga e quer repassar. E, claro, quem era a pessoa mais próxima? Aquele que era mais do que um irmão para ele, e ele foi logo passar as questões das informações da doutrina para o amigo. E o amigo disse: olha, nós somos como irmãos, mas esse tipo de assunto, eu chego a sentir até medo. Eu não gosto dessas coisas. Era tratado dessa maneira, eu não gosto disso. Eu respeito que você frequente lá a instituição que você diz frequentar, eu respeito que esses novos conhecimentos que você tem, mas, pelo amor de Deus, nem me fale a respeito disso. Eu, de fato, não gosto. Aí, como o outro insistisse, né, porque às vezes a gente está empolgado assim, e insiste um pouco, né, via de regra, porque todo mundo em casa está perturbado até prova em contrário. Por isso que eles ficam em casa, a gente é que vem para cá. Olha que coisa fantástica, não é verdade? E aí Jesus diz que os sãos não precisam de médico. Olha que maravilha. Você se conscientiza, você vira expositor. Você sabe que precisa. Não é uma realidade? Porque o que é esta casa se não um hospital? Não é uma realidade? E se nós estamos tão bem assim, é porque, de repente, nós nos descobrimos missionários, missionárias, e podemos, então, auxiliar todos que lá estão, né? Salvando a todos eles. Não é uma maravilha? Vamos pensar positivo. Aí ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, para dar um basta nessa história. Se tudo isso que você diz, que continua a vida lá do outro lado, que a diferença aqui é uma cópia mal feita lá do plano da dimensão espiritual, se tudo isso existe, quem for primeiro volta para contar. Tá bom, ficaram combinados. Passado um certo tempo, o amigo espírita sofreu um acidente e desencarnou. Imagina para aquele que não tinha nenhuma sustentação dentro do assunto, o desespero, o sofrimento, a dor que era a perda daquele com quem ele havia convivido desde a primeira infância. Aquilo foi muito chocante, ele ficou arrasado, e essas questões de perda, né, porque leva para a questão de perda, né, e a gente sabe que a gente não perde ninguém, não é verdade? A gente perde objeto, não perde pessoas. Na realidade, as pessoas partem, por vezes, para outro país, ou por vezes até para outra dimensão. Mas você não perde as pessoas. Quem você ama, você não perde. Mas, enfim, era esta relação que ele tinha de perda. E, passado um certo tempo, eles estavam dia à noite quase... Sabe quando você vai pegar no sono? Essa é a hora do fantasma. A hora que você vai pegar no sono é a hora que o fantasma aparece. Podia aparecer ao meio-dia, né? Mas meio-dia não faz o menor sucesso, então é nesse horário que aparece.
Tem umas criaturas até que colocam Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira da cama. Que vai que o cara chega, dá uma olhada, é melhor que compre um outro e coloque também nos pés, né? Porque aí você já está garantido dos dois lados. Aí ele estava quase pegando no sono, de repente, bum, quem estava no pé da cama? O amigo que havia, né, segundo o conceito dele, morrido. Ele levou aquele susto. E levou aquele susto, ficou impressionado, e o amigo disse: conforme nós combinamos, eu voltei para te dizer que a vida continua. A vida integralmente continua na minha dimensão. Disse, não diga, disse, continua normal. Aliás, mais normal do que eu podia imaginar. Tudo que você vive aqui, que nós vivemos aqui, eu continuo vivenciando lá. Inclusive jogando futebol. Se não é possível, se tem futebol lá, se tem futebol e você está convidado para domingo. Muita paz. Obrigado. Obrigado. Flamenguista lá de norte, lá de volta, vai ser difícil. Vamos aos avisos então. Obrigado, Humberto, pelo trabalho da noite de hoje, muito bom. Seu trabalho da noite de hoje, como sempre, né? Não só o de hoje. Você falou sobre os livros aqui no começo? Sim. Humberto está traduzindo todas as obras dele para o inglês, tá, gente? Já tem 6 títulos traduzidos para o inglês. Ele trouxe para a gente. E nessa campanha aí, na divulgação da doutrina espírita no inglês. Quanto mais livros espíritas tiverem em inglês, melhor será o suporte que nós vamos dar para os americanos com a doutrina espírita.